Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos mais um dia em que juntos podemos estar diante da palavra de Deus. Isso é muito bom, que o seu dia seja um dia abençoado, não saia daí, é uma rápida reflexão na palavra de Deus. E olha o que diz 2 Samuel no capítulo 9, versículo 4. E disse o rei Davi: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Nós estamos aqui diante de um texto em que está tratando da vida de um homem, pelo que ele ainda criança, houvera na fuga devido a problemas no reinado, e o seu pai houvera morrido naquele dia, o seu avô, que era o rei Saul, morreu naquele dia, e essa criança é Mefibosete, agora um homem que cresceu sem o movimento das duas pernas, porque nesse dia da fuga ele houvera caído no chão e perdeu as duas pernas. Era criança, a sua cuidadora, correndo, deixou que caísse. E ocorreu que ele cresceu e guardado longe do palácio, longe de Jerusalém. Ele estava em Lodebar, na casa de Maqui. Ali ele foi guardado até que ficasse grande, tivesse filho. E um dia o rei Davi disse: quem eu posso beneficiar da linhagem de Saul e Jonatas, que era filho de Saul, pai de Mefibosete? E aí ele chama, o versículo diz, ele chama Ziba, que era o criado do rei Saul, que já morto, e seu filho, o rei Jonatas, também morto. Agora Ziba é interrogado: tem alguém da linhagem que eu possa abençoar? Disse Davi. E Ziba disse: tem Mefibosete, que está na casa de Maqui, em Lodebar. E a reflexão que eu quero trazer é que esse Mefibosete foi guardado num lugar distante que não era muito bom. Lodebar nunca teve boa aparência diante das falas do povo de Israel, porque realmente era um lugar simples, um lugar mais distante, um lugar retirado, um lugar pequeno, sem expressão alguma para aquele tempo. Mas era o lugar do refúgio para Mefibosete, porque Mefibosete era da linhagem real. Em morrendo Saul, em morrendo Jonatas, filho de Saul, que era pai de Mefibosete, iriam também matar Mefibosete, porque toda a linhagem foi extinta. Já era um decreto de Deus para que o rei Davi tomasse posse do trono. Mas Mefibosete não morreu, mas foi guardado no lugar separado. E uma realidade que Mefibosete agora é alvo de uma aliança e de uma palavra que estava no ar, que estava essa aliança estava no reino do Espírito guardada. Isso quer dizer, Davi houvera feito uma aliança com o pai de Mefibosete, que era Jonatas, porque Jonatas defendia Davi contra o seu pai Saul, que o perseguia. E agora Davi tinha dito a Jonatas: olha, eu não extinguirei, sendo eu rei, não extinguirei a sua descendência. Fez esta aliança com Jonatas. E em cima desta palavra, embora Jonatas morto agora, Davi quer honrar alguém. E é Mefibosete que ele vai honrar. E Mefibosete vem com sua dificuldade, mas mesmo não sendo das duas pernas inútil, ele tinha um filho, e seu filho era criança. E ele vem ao rei, e o rei o honra e o coloca para agora estar também no palácio real, se alimentando, tomando seu café todas as manhãs com o rei, honrado pela descendência, honrado pela aliança que ficou no ar, esperando e aguardando até que se cumprisse esse tempo. E o enfoque que eu quero trazer aqui é de que Mefibosete foi guardado em Lodebar, na casa de Maqui.
E isso acontece quantas vezes na vida de muitas pessoas, em que Deus levanta um Maquir para te abençoar. Talvez você foi um Maquir ou foi abençoado por algum Maquir. Isso quer dizer alguém que te amparou. Eu já passei isso na minha vida, de parentes meus serem Maquir na minha vida, o lugar de guardar, o lugar de refúgio. Isso é uma realidade para muitos. É melhor estar no lugar de refúgio do que exposto no lugar em que talvez a minha vida fosse tirada, talvez a minha vida fosse ceifada, talvez eu não usufruísse de uma vida plena. Isso é uma realidade. Talvez você poderia estar no melhor lugar, mas exposto a muitas situações. Mas agora não, está no lugar difícil como Lodebar, na casa de Maquir, mas está vivo, você está guardado. E o que aos nossos olhos parece um lugar difícil, a Deus é o lugar do amparo, para Deus é o lugar do livramento, para Deus é o lugar do crescimento. Então é algo que nós precisamos entender. Mefibosete não podia reclamar do lugar que estava. Por quê? Porque era o lugar do amparo, ainda que fosse difícil para ele. Mas era melhor estar em Lodebar vivo do que no palácio morto. Uma realidade que nós precisamos trazer, que em todo lugar em que estivermos, é o lugar do amparo de Deus, é o lugar da blindagem, é o lugar do livramento. Seja no palácio ou em Lodebar, seja no lugar bom ou lugar ruim, você está colocado por Deus. Não reclame de tal, traga a sua consciência todos os dias que o melhor lugar é estar no lugar da vontade de Deus, porque é nela que crescemos, é nessa vontade de Deus que somos amparados, é nesta vontade de Deus que ficamos guardados até que se cumpra a aliança, até que se cumpra a palavra liberada de Deus a respeito de nós. A respeito da nossa vida se cumprirá o tempo de Deus, porque uma realidade que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas tem a ver com o nosso tempo. No que sentido? Deus já liberou a bênção hoje, mas ela não chegou à sua vida. Por quê? Porque precisa você, no seu tempo, chegar ao lugar de sincronia com a vontade de Deus e aí essa bênção se estabelecer sobre a sua vida. Quantas coisas estão no reino espiritual impedidas e já foram liberadas, mas ainda está impedida ou aguardando nas regiões celestes para que a pessoa se adeque, para que a pessoa aprenda, para que a pessoa amadureça e esteja pronto para receber aquela palavra que foi liberada há tanto tempo da parte de Deus. A bênção liberada de Deus chega ao seu tempo, portanto, não reclamemos, vençamos. Pense nisso neste dia. Talvez a sua trajetória deste dia não está sendo fácil, mas agradeça a Deus por este lugar. Passe a trajetória, amadureça, cresça. A bênção de Deus vai te alcançar e vai chegar sobre a sua vida no lugar exato. Que Deus abençoe o seu coração e a sua meditação, viu? Foi rapidinho e eu quero te convidar para estar conosco próximo domingo, 9 horas da manhã, aprendendo a palavra de Deus no culto da palavra. E às 18 horas e 30 minutos, reunidos com as famílias, sendo ministrados, adorando a Deus, celebrando a Deus e sendo ministrados por uma bênção de palavra para a nossa vida. Que Deus abençoe seu coração. Até o próximo momento.